Boa tarde, boa tarde. Estamos entrando aqui devagarinho. Tudo bom? Renato, Flávio, Marcele, pessoal da Expedição Alambique. Grande Márcio Piorotti. Boa tarde aí, pessoal. Estamos começando aqui mais um bate-papo. A gente preparou hoje uma conversa hoje com um grande amigo aí, um conhecido de muita gente, e deve estar preparando lá as coisas. E como de costume, aí para a gente poder abranger todo mundo, dar oportunidade para todo mundo, a gente vai fazer essa transmissão ao vivo agora, e depois a gente vai estar compartilhando o mesmo vídeo aí nas redes sociais. Pessoal que está chegando aí, vocês estão me ouvindo bem? Estou testando um microfone novo aqui, então queria saber se está todo mundo me ouvindo legal. Marco Januzzi, seja bem-vindo. Hoje vai fazer um bate-papo diferente, falar um pouquinho de coisas fora da caixa, então para ir me apresentando aí aos que não nos conhecemos ainda. Eu sou Cauré Portugal, a gente está à frente da Smart East, que é uma empresa de biotecnologia, fundamentalmente atuando nas áreas de fermentação, de alimentos e principalmente bebidas. E aí nesse time a gente vem fazendo muitas coisas e bastante coisa fora da caixa, tá? Para definir de alguma maneira. E o nosso bate-papo de hoje é com um grande camarada meu e que gosta muito de fazer coisas fora da caixa, inventar, de se reinventar, de buscar novos métodos, novos artifícios, maneiras, processos, leveduras, modos de fermentar, modos de envelhecer, blendagem, tá legal? E então estamos só aguardando meu querido amigo Marcelo Pardim. Então aqui temos uma de suas obras, uma de suas criaturas, tá legal? Cachaça Pardim, Três Madeiras. Essa daqui tem aqui de presente e é uma baita bebida, tá? O Pardim, acabei de dar um toque para ele e ele não, ele falou que estava preparando lá alguma coisa, não sei se ele teve alguma dificuldade. Mas enfim, vamos começar a bater um papo aqui, aí ele deve aparecer daqui a pouco. O motivo da nossa conversa hoje com o Pardim vai muito em cima de algumas conversas que nós tivemos nos últimos dias, aí nas últimas semanas, sobre estilos de fermentação, tá? E aí, tá aí o Pardim. E aí, Pardim, vai entrando aí, já vou te chamar, vamos lá. Já vamos esclarecer aqui a nossa pauta de hoje. Fala, Querido, Pardinho. Boa tarde. tudo bem? Tudo jóia? E você, cara? Tô joia. Tô terminando aqui uma destilação. Tava... Terminei agora uma destilação. você me falou que você estava destilando agora há pouco. Atual, eu estava aqui com uma criatura tua. Isso aqui é tua, não é não? É a minha, Pardim Três Madeiras. Pardinho Três Madeiras. Mas eu sei que você tem outras criações depois, falar um pouquinho para o pessoal aí que tá chegando. Mas antes de mais nada, vamos fazer as devidas apresentações. Se apresenta aí para quem não te conhece, Pardinho. Quem é você? O que você faz?
E eu tava falando um pouquinho que tem muita coisa fora da caixa aqui, né? Então, comenta aí um pouquinho, se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda. Bom, eu sou Marcelo Pardim, tô aqui em São Paulo, na capital, né? Joia. Eu trabalho fornecendo cana para Garapa. Pessoal que vende caldo de cana, eu forneço cana para eles. Então, Uhum, aí que veio a minha vontade de fazer cachaça. Porque eu tenho cana o ano todo. uhum. Às vezes tem uma cana fora de padrão, porque é uma cana muito grossa, uma cana torta, que não passa na máquina. A gente tem uma máquina que raspa cana. Eu decidi fazer cachaça. E eu não conhecia nada de cachaça. Trabalhei E 10 anos quanto em tempo bar. você faz isso, só para a gente saber? Eu tô há 10 anos estudando cachaça. Tem 3 anos que eu lancei a minha marca. Legal, Né? Eu fiz uma parceria com a Quinta das Castanheiras e lancei junto com eles. bacana. E E nesse hoje, como é que tá aí a coisa toda? Bom, nesse tempo que eu tive bar, durante 10 anos eu tive bar, um bar de vila mesmo, Uhum. boteco, eu nunca bebi, nunca tomei cerveja, nunca tomei cachaça. Meu primeiro contato com uma cachaça de alambique foi um cliente que ele chegou lá e pediu para mim uma cachaça Legal. de alambique. Eu não conhecia, só conhecia as tradicionais. E aí ele me apresentou uma, falou assim, eu quero que você compre essa cachaça no mercado e me traga. Foi uma nega fulô na época. Eu Ah, sim, comprei e achei cara, porque a gente tinha que vender uma dose muito cara, né? E acabou certo, que as certo. pessoas, quem queria aquela cachaça, pagava o preço e tomava. Então foi meu primeiro contato com uma cachaça de alambique. E quando a gente montou o depósito de cana, eu resolvi estudar também. Então, como eu não sabia nada de cachaça, nada de destilados, eu procurei um curso de alambiqueiro, comecei a fazer o Certo. curso, e quando você entra no mundo da cachaça, você começa a ter outras visões, querer conhecer outras bebidas, degustar outras bebidas. E aí eu comecei a Uhum. ir pro rum, pro uísque, né? E foi aí que eu fiquei gostando dessa parte de sensorial, de você sentir os aromas, a acidez, a textura da bebida. E eu resolvi me aprofundar mais, fui fazer um curso de análise sensorial. Depois Bacana. na análise sensorial, eu entrei na análise de café, análise sensorial de É, água. olha E, só, essa daí eu não sabia. e através de um curso de charuto que eu participei, para tentar entender também uma bebida que harmonizasse com charuto, eu conheci vinho do Porto, que eu não conhecia, essas bebidas licorosas, esses vinhos de sobremesa, aprendi tudo Certo, numa certo. masterclass de charuto. Então eu pensei, cara, eu preciso criar uma bebida que harmonize com charuto também. E aí cheguei na primeira, a partir em Três Madeiras. Três madeiras. Essa daí, qual é a harmonização dela de Essa madeiras? daqui, ela é carvalho francês, amburana e jequitibá. Ela é uma camada que você sente ela em camada. Você consegue sentir as camadas dela. Tanto o carvalho Tá, francês, o jequitibá, a amburana. A pessoa, quando está mais treinada, ela consegue. Ela tem o sensorial, a percepção, né? essa E evolução, né? Esse entendimento aí desses aromas diferenciados. então eu gostei da combinação com charuto. E aí eu resolvi Tá. procurar outras coisas, né? Essa daqui, essa é uma pardinha finalizada num barril de oloroso, vinho oloroso, o Jerez. Ah, sim, legal. Essa daí já está no mercado ou não? Não, essa cachaça foi vendida, cara. Eu vendi ela Ah, toda para fora, você passou todo o lote dela, todo lote. uma única entrega, tá? Legal. Só tinha 200 litros, a pessoa arrematou os 200 litros. O E, Oloroso é um estilo de vinho, né, do sul da Espanha, ali da região de Jerez, de la Fronteira, né? Dentre os vinhos lá dessa região sul da Espanha, o Oloroso é um dos estilos, certo? ele é exclusivo, a uva Palomino é a uva exclusiva dele. É uma Uma uva, única variedade. sim. E uma característica doloroso te lembra muito melado de cana. Eu tive a Ah, sim, oportunidade, então, eu tive a oportunidade de tomar um oloroso 30 anos envelhecido, e ele era bem licoroso, parecia um melado mesmo, e o sabor parece melado de cana.
E aí eu fiquei curioso, cara. Eu falei assim, não, como que um vinho traz um sabor de melado de cana? E aí eu Certo, resolvi fazer outros experimentos, né? Porto, bacana. finalizando uma cachaça em barril de Porto, E finalizando. foi próximo? Como é que foi? Muito diferente? Como é que foi? O vinho do Porto é bem diferente do oloroso, né? Sim, sim, O oloroso, ele é mais balsâmico, ele é mais ácido. O Porto, ele é mais adocicado. claro. E resolvi também finalizar uma cachaça num barril de ex-bourbon. O ex-bourbon, para quem não sabe, é o whisky americano, né? Que a base Hum, dele é o milho. é basicamente milho isso. Tem bastante diferença. E no mercado, aí, além da Três Madeiras, você tá com alguma outra coisa branca? Você tem feito alguma inventividade aí que eu sei? Então, conta aí pra gente. Pardinho 50 é Isso uma, aí, chegamos no ponto. é uma cachaça branca, armazenada em Aham. inox só, não passa madeira nenhuma, com teor alcoólico de 50%. As pessoas perguntam assim, ela agride com 50%? Eu falo não. Por que que ela não faz? Por que que ela não agride? Eu já falei com você várias vezes, né, sobre essas questões de fermentação, que a Isso, fermentação exatamente. que a fermentação está indo muito para um ambiente cervejeiro, né, na parte de fermentação, muito controlada. Então, dá Uhum, possibilidade para a gente ter cachaças num alto grau alcoólico e suave. Você toma cachaça legal. com 50, ela desce perfeitamente. Então, E por essa que, por cachaça. que, e por que decidiu, por exemplo, nessa cachaça, chamar, né, incorporar esse teor alcoólico que muitos por aí falam, nossa, isso aqui é muito forte. Por que essa tomada de decisão? Foi experimental? Foi provando? Como é que foi? Então, quando eu acabei de destilar uma cachaça agora, que ela está com 65% do teor alcoólico dela no coração. Tá. Começou a sair com 65, eu comecei a provar. É muito suave. Sabe, a acidez é média, não queima, o teor alcoólico, apesar de alto, não queima, não agride nada, muito aromática. Então, o que que eu faço? A conclusão que eu cheguei? Se eu pegar uma cachaça dessa e padronizar ela para 40, 42, ela vai ficar uma cachaça aguada. Talvez as pessoas tomem, né? Assim, uma coisa das produções Pardim são lotes limitados, tá? A Pardim Tá, Três você sempre Madeira é trabalha com essa 500. temática, né? Isso, a Pardim Três Madeiras é um lote de 540 garrafas por ano. Essa Pardim Tá. 50 é um lote, vai ser um lote de 200 garrafas por ano. Então, o público que consome é um público que gosta de cachaça, que entende de cachaça. Então, se você abaixa muito o teor alcoólico dela, o pessoal não gosta. Porque o Tá. público cachaceiro está acostumado com um teor alcoólico mais alto. Perfeito, perfeito. E muda muita coisa, né, Pardinho? A gente sabe que muitas vezes você tem uma estandarização aí 38, 39, 40, e a gente sabe que às vezes essa incorporação de teor alcoólico um pouquinho a mais traz todo um diferencial de estrutura de Sim, boca, sim, de percepção aromática, né? sim. Então, e outra característica que ela tem, eu fiz um blend de leveduras. Eu usei uma levedura Ah, e usei uma Smart, né? Usei aqui. essa daí foi aquela que foi o quê? Faz mais de um ano já, né? Você fez uma Sim, fermentação sim. com uma levedura já comercial aí no mercado e uma Smart Yeast, uma Smart Cachaça que a gente E, mandou para você aí fazer uns primeiros testes. então, o que, que aconteceu? Eu gostei muito, porque uma deu uma característica, uma deu outra. E aí eu juntei essas duas características com métodos de destilação. Uma levedura eu destilei com deflagmador fechado, a outra eu destilei com deflagmador aberto. Então são duas Tá, cachaças. Eu blendei essas duas cachaças e lancei a Pardinho 50. Deu isso. perfeito. Mas me fala uma coisa, já puxando agora essa temática, né? Esse aí eu sei que a gente, na verdade, você tem outro experimento agora que você está fazendo, outra brincadeira. No caso dessa Pardinho 50, em que momento você percebeu que eram produtos completamente diferentes? Bom, eu visitei uma grande destilaria
E conversando lá com o cara, lá, o Master Blend, ele comentou comigo que a melhor bebida que ele tomou na vida dele, o rum, no caso do rum, foi um rum exposto lá da região do Caribe, lá, exposto ao ar, uma fermentação aberta, espontânea. E aí eu fiquei curioso de querer fazer a minha fermentação espontânea também. Eu deixei um caldo de cana durante 3 dias no meio das canas ali. E aí quando ele ficou amarelo, eu vi que abaixou um pouquinho o Brix dele, eu fui colocando mais cana, caldo de cana com Brix baixo, fui aumentando. E aí começou a fermentar, começou a zerar o Brix, eu falei, beleza, capturei uma levedura. Certo. Te dar um exemplo dela. Não sei se o pessoal consegue observar. Dá para ver um pouquinho, sim. Tem uns pelotinhos, né? Parece que, até falei para você, falei, poxa, até essa tá com uma característica parecendo umas bolinhas de sagu. Só para ter ideia, essa é a levedura capturada a experimento e essa é a outra levedura comercial. A comercial, ela não tem não é aerada. Certo, entendi. Entendeu como dá para ver, dissolve. visualmente, dá para ter uma noção de algumas diferenças, exatamente. Perfeito. Esse é o fermentado, é o vinho. Sim. A levedura mais comercial, ela dá um aroma no vinho, um aroma que lembra mais a cerveja, sem lúpulo. Tá. Na boca, assim, ela lembra uma cerveja também sem lúpulo. Certo. Eu gosto muito de provar o vinho, né? Sempre que eu estou alambicando, provar o vinho já me dá uma referência de como vai estar a cachaça. Cara, você sabe que isso que você está me falando, desculpa te interromper, mas é um dos pontos que eu sempre comento com o pessoal, numa consultoria, às vezes num bate-papo, para o produtor mesmo, ou para o funcionário que está ali no trabalho, no dia a dia, sempre provar o vinho, todos os dias provar o vinho resultante da fermentação. Porque ali você já consegue detectar as diferenças, eventuais aparecimentos de contaminações. Então é um método sensorial simples, mas te dá muita referência sobre o seu processo de fermentação. Então, essa levedura aqui, a experimento ali, ela tem um aroma de champanhe. E até na boca ela lembra um pouco champanhe, sem acidez e sem gás carbônico, que eu gosto bastante também. Claro. E a ideia é fazer outros experimentos com fermentações também diferentes. Bacana, mas vamos recapitular. Isso você está fazendo agora, vamos só esclarecer para o pessoal. Esses fermentados não são da Pardin 50, né? Não. Mas quando você lá atrás, quando você fez a Pardin 50, você detectou aí dois produtos distintos, né? Sim, e é isso que eu estava te perguntando inicialmente. Em que momento você, depois de destilar, ou no próprio vinho, você já percebia que os produtos eram diferentes? Na destilação e no próprio vinho. No vinho você já percebe a diferença de levedura. A maneira que ela trabalha. Às vezes você usa a mesma quantidade de levedura para uma quantidade de líquido. Uma levedura fermenta mais rápido que a outra. Você consegue ver na densidade do vinho a licorosidade que vai passar para a cachaça. Perfeito. Além do aroma, né? Perfeito. Então, e isso é muito interessante, porque você mostrou aí, deu um exemplo de uma levedura, alguns chamam selvagem, caipira, enfim. O próprio fermento em si, esse pé de cuba que você mostrou aí pra gente, já dá para ver umas diferenças estruturais muito nítidas, né? Sim. Isso, de fato, até uns dias atrás a gente esteve conversando sobre fazer o isolamento dessa levedura, né? Selecioná-la, purificá-la. É um dos pontos que a gente observa. Porque cada levedura tem um comportamento, vamos dizer assim, fisiológico e tecnológico diferente, né? A Marcele está aqui, ela está fazendo um experimento com diferentes leveduras, não Saccharomyces, inclusive, e a gente observa muitos comportamentos distintos. Algumas, por exemplo, tendem a ficar em suspensão no tanque,
outras tendem a fermentar no fundo da dorna, outras ficam em suspensão, mas logo que terminam os açúcares, elas tendem a ir para o fundo o mais rápido possível. Então, tudo isso são características peculiares de cada linhagem, de cada cepa, né? Então, isso vai influenciar muito no tipo da fermentação e no produto. Você deve ter bastante evidência já disso, né? Eu estava pensando uma coisa, se eu pego uma fermentação, fermentou, zerou, tirei o vinho, tá, eu deixo essa levedura mais alguns dias, ela vai ficar um ambiente ácido, vai acidificar, ela vai continuar ali. Eu lavo esse fermento, esgoto, eu jogo o caldo, fermento de novo, aí ela começa a viver de novo todo aquele processo. Se eu fizer isso algumas vezes, eu estou selecionando uma levedura? Estou criando uma levedura resistente ao ambiente? Não? Sim. Então, por exemplo, vamos começar lá da etapa inicial. Você fez, vamos dizer assim, fez uma isca, né, disponibilizou ali um pouco de comida, de açúcares, e começou alguém a crescer, né? Alguém começou a se multiplicar ali. E hoje você já tem aí um fermento multiplicado com uma certa biomassa, né, substancial. O que a gente observa nessas fermentações que a gente chama de espontâneas é isso, alguma levedura, e aí até o pessoal aqui já mencionou, quem que foi aqui que falou, deixa eu ver aqui, pessoal da Cachaça Excelência, um abraço aí. Levedura da casa, é um dos apelos que a gente faz, né? A gente acredita que num determinado ambiente, num determinado nicho, você vai ter ali algumas leveduras, alguma linhagem ou algumas linhagens melhor adaptadas àquelas condições. E a partir do momento que surgem condições ideais, ela começa a se multiplicar na frente de outras. O que a gente sabe, por incrível que pareça, é que isso pode ter uma oscilação. Então pode ser que num determinado momento uma domine, mas pode ser que num determinado momento surja alguém mais oportunista, com melhores condições naquele perfil de fermentação que consiga superar, né? E isso vai depender de várias coisas. Por exemplo, essa sua levedura. Vamos supor que ela tem uma limitação no estresse ao etanol, por exemplo. Ela não aguenta um teor alcoólico muito alto. E se você começa a aumentar muito o Brix, né, a concentração inicial do seu mosto, obviamente espera-se um teor alcoólico maior. Então pode ser que ela comece a encontrar mais dificuldades para fermentar, e uma outra que de repente não tem esse empecilho, começa a se sobrepor a ela. E isso costuma acontecer, principalmente em casos de fermentação de cana, que a gente sabe o quê? Todo dia você vem com cana fresca. Isso quer dizer que você traz um caldo fresco cheio de micro-organismos novos todos os dias. Então são fermentações muito dinâmicas, que tem aí é ecologia mesmo, né? Uma flutuação de populações muito dinâmica. Então a gente tem que tentar, à medida do possível, criar as condições mais padronizadas possíveis para você sempre manter aquela levedura, aquelas condições, aquele perfil de fermentação. Tá? E isso inclui um manejo, uma série de manipulações que você tem que fazer aí numa rotina para manter aquilo dentro de um eixo mais ou menos padronizado, né? Entendi. Então quer dizer que essa safra eu posso ter essa levedura, na safra que vem pode ser outra levedura? Pode ser outra. Então é isso que às vezes a gente fala, muitas vezes, não, eu trabalho com fermento caipira, sempre fermento caipira, aí grande Advalter, cachaça Santa Terezinha lá do Espírito Santo. Também é um mago da cachaça esse cara aí. Faz muito experimento, é outro que só faz coisas fora da caixa. O Advalter trabalha lá com fermento caipira também, e em muitos casos, às vezes a fermentação desanda. Então, às vezes a gente fala, às vezes o fermento caipira, a fermentação selvagem, ela pode ir muito bem, mas de repente, num determinado ano, ela pode não ir tanto bem. Por quê? De repente entrou uma outra levedura que tem um outro tipo de comportamento. Por exemplo, já tive casos aqui que o pessoal tinha fermentações que corriam uma maravilha. Fermentava, zerava, né? Terminava de consumir os açúcares, parava a fermentação. Porém, o que a gente observava?
se formava uma espécie de uma nata espessa, grossa, na superfície da dorna. E essa nata, ela não ia para o fundo da dorna, ela ficava em suspensão. Quando a gente foi examinar essa fermentação, o que a gente observou? Ele tinha dois tipos de levedura, uma que fermentava no fundo, que era a levedura comercial que ele usava normalmente, e uma outra levedura que ficava na superfície. Ele não tinha problema de tempo de fermentação, né, que a cervejaria o pessoal chama muito de atenuar. Pode estar ligado ao clima, pode não estar, pode estar ligado à variedade da cana, a muitas variáveis. Os tratos na agricultura, o manejo da cana, o campo. E aí o que se observou? Que ele tinha duas linhagens diferentes de levedura. O problema é que essa que ficava na superfície, como ela não ia para o fundo da dorna no final da fermentação, ele arrastava muita biomassa de fermento para a panela do alambique. Uhum. E você tem que cozinhar fermento, cozinhar biomassa de levedura no alambique. Normalmente um dos problemas principais que pode ocasionar é aumento de furfural na bebida, que é um dos contaminantes, além de off flavors, né, de aromas alterantes. Tá? Então gerava um problema assim. Então de repente você não tinha um problema de dinâmica de fermentação, mas você tinha outros problemas decorrentes dessa outra levedura selvagem, e a gente fazia a limpeza dessa dorna, tirava aquela nata da superfície e ela voltava com força total. Impressionante. Então essas condições de fermento caipira variam muito, e esse é um dos objetivos que a gente sempre trabalha de pensar, de pescar a levedura da casa, justamente por isso, para você pelo menos ter um padrão. Isso não significa que você vai matar as demais, mas você garante que essa venha sempre num primeiro patamar, fazendo uma padronização do seu produto e trazendo algumas condições mais homogêneas para o processo, né? Entendi. Eu não sabia que tinha essa levedura, que ela trabalhava por cima. Às vezes aparece. Então o que eu quero dizer? Muitas vezes o cara, olha, fiz um fermento caipira e está indo muito bem. Perfeito. Aí você tem que observar uma das coisas importantes. Às vezes o pessoal fala, olha, zerou a fermentação. Você sabe disso, né? A gente não observa apenas se a fermentação foram finalizados os açúcares. Mas você tem que observar a aparência, né? Se está tendo borbulhamento, se você observa fermento e suspensão, desprendimento de fermento. Por exemplo, levedura que não decanta, que não vai para o fundo da dorna após o final do processo, é um dos critérios que a gente elimina no processo de seleção de levedura em laboratório. Por quê? Porque ela traz um problema tecnológico. Se ela não decanta, ela fica em suspensão, novamente, você está gastando toda essa biomassa de fermento para a panela do alambique. Tá. Então você tem uma dificuldade de clarificação, você tem uma dificuldade de decantação, né, paralela, e isso vai te gerar problemas no alambique, incrustação, a cocção dessa biomassa, tá? Então, todos esses problemas a gente tem que averiguar. Formação de espuma é outro critério que a gente usa também. Você já deve ter observado espuma diferente aí, não? Eu tenho feito aqui assim, ó, quando zero meu fermento, eu coloco ele no tanque separado e deixo decantar mais um pouco. Seria uma dorna volante, né? Depois que ele decanta nesse tanque, que eu passo para o outro tanque. Então, quando você manda para a panela, você percebe que fica aquela quantidade de leveduras no fundo do segundo tanque. Então, realmente. Fica bastante. Essa estratégia de trabalhar com uma dorna volante para deixar, pelo menos, decantar um pouco essa biomassa, eu acho que é essencial na produção de cachaça. Apesar de que talvez você tenha que dosar esse tempo de decantação. Agora eu estou trabalhando com o pessoal, a gente vem introduzindo uma estratégia muito utilizada em algumas cervejarias, muito utilizada em enologia, na produção de vinhos, que é o uso de uma argila muito fina, bentonita. Tá. Então, com uma pequena dosagem de bentonita na dorna volante, nunca na dorna de fermentação. A gente está fazendo uns testes de aplicar essa bentonita na dorna volante
para forçar uma decantação mais rápida, ou seja, ela vai absorvendo as partículas em suspensão e arrastando tudo isso para o fundo num curto espaço de tempo. Então você garante um vinho mais limpo para ir para a panela do alambique, livre dessas impurezas, e eu acredito que tenha um efeito muito benéfico e um diferencial muito grande já depois no processo de destilação. Agora continuando no fermento caipira, me fala sobre o uso do milho, fubá, farelo, arroz, soja, né? Isso funciona como nutriente para a levedura, não? Sim, em grande parte, basicamente é isso, né? A maioria do pessoal que começa a trabalhar com fermento caipira, eles adicionam esses suplementos, esses aditivos no início da fermentação, tá? No início da fermentação. Para quê? Alguns farelos, obviamente, vão ter algumas propriedades nutricionais, algumas vitaminas, tá? Principalmente vitaminas, tá? Por exemplo, você pega farelo de arroz é muito rico em vitamina do complexo B12, complexo B, desculpa. E isso favorece o crescimento. Apesar de que você colocar milho propriamente dito, talvez vai ter pouco, vai ter muito amido ali, mas alguma coisa de nutriente vai ser disponibilizado. Por quê? À medida que aquilo que o pessoal na roça chama de azedar, né? E muitas vezes o pessoal também adiciona caldo de limão junto. À medida que aquilo vai criando um ambiente mais ácido, você estimula esse desprendimento desses nutrientes, essas leveduras começam a ter uma disponibilidade desses nutrientes para crescer, ou seja, para gerar biomassa e se multiplicar. Tanto é que quando você começou esse experimento aí, quando você comentou, eu falei para você, adiciona um nutriente, adiciona um antibacteriano, porque assim você cria uma peneira. Não é que você vai fazer um artifício muito grande, mas você vai criar umas barreiras justamente para favorecer o crescimento daquelas mais aptas a quebrarem esses estresses, né? Até o pessoal aqui perguntou... Bom, fala, desculpa. Para evitar a proliferação de alguma outra coisa, você aconselha o quê? Você tem um produto, né? Sim, a gente está trabalhando hoje, a gente lançou agora, Pardinho. Tem 2 produtos no mercado, tem o Lactostab, que é um produto que a gente também comercializa, que é um produto à base de extrato de lúpulo, tá? Sim. Ou seja, um produto natural. É um produto natural, não interfere em nada na fermentação, nada na cachaça, né? O pessoal acha que você vai adicionar isso todo dia no próprio mosto, e não é isso. Então você vai usar pequenas quantidades sobre o pé de cuba, na hora de fazer aquele manejo do pé de cuba. Então você não vai incorporar. E agora a gente está lançando um produto nacional, em parceria com uma outra startup, parceira nossa aqui, que é o Bio Orange, que é um antibacteriano. A gente está entrando com um preço mais competitivo, produto nacional, também à base de óleos essenciais, tá? Óleos naturais, óleos essenciais, produto 100% natural, então são extratos vegetais, nada mais do que isso. Para você ter uma noção, dosagens baixíssimas, de 10 a 20 ppm, quer dizer o quê? São 10 ml para cada 1000 litros. Então é muito pouco. E você vai fazer essa aplicação sobre o pé de cuba. Por quê? Justamente como no caso da cachaça a gente tem muita bactéria que vem com a cana naturalmente, essas bactérias estão ali o tempo todo. E a bactéria, ela espera uma brecha para se multiplicar de uma forma estrondosa. Então, qualquer descuido gera uma contaminação bacteriana. Então, esse tipo esse BioOrange, por exemplo, ele simplesmente vai frear o crescimento. Ele vai impedir que essas bactérias se multipliquem demasiado. Tá? Então, é basicamente uma medida seletiva que você vai inibir a competitividade dessas bactérias com as leveduras. Então o ideal para usar ele seria naquele momento quando você vai deixar de alambicar, né? Você alambica a semana toda. Exatamente. Chega no sábado que você não alambica, você lava o fermento, isso? Correto. Adiciona ele e deixa ele. Na segunda-feira, quando você vai alambicar, você esgota aquilo lá, vai sair tira aquela água, aquela excedente.
Sai as leveduras mortas, sai tudo e Isso, perfeito. toca a E calda aí, de novo. alimentação. Esse processo que você está me falando é perfeito, é isso daí, é um manejo regular que você deve fazer. Porém, como a gente já falou aqui, o seguinte, você sempre tem que estar atento às variáveis, observar essas variáveis. Sim. Eventualmente, você começa a observar algumas canas que estão com um pouco de podridão, com um pouco de ataque de broca, isso já te levanta um alerta que você pode ter maior índice de contaminação. Então, talvez você tenha que diminuir o espaçamento desses tratamentos. Ao invés de fazer uma vez por semana, você faz uma vez a cada 2, 3 dias. Mas Entendi. sempre atento às tendências, né? Ou, por exemplo, a gente sabe, produção de cachaça, época de calor, final de ano, quando chove, essas contaminações tendem a aumentar muito. Então, isso também é um indício de que você tem que aumentar a dosificação desse tratamento antibacteriano. Tá, nós falamos sobre o nutriente lá, né? Um possível nutriente da soja, arroz ou milho. Você também tem um nutriente, né? Sim, sim. A gente trabalha com alguns nutrientes, tá? A gente trabalha aí com... Hoje eu gosto... eles não são da Smart Yeast, tá? Eu trabalho com esses nutrientes de uma forma, na forma de revenda, porque a gente percebeu que em muitos casos era necessário fazer uma suplementação nutricional para a levedura. Já vou responder aqui algumas perguntas do pessoal. E por um lado, a gente vem fazendo, hoje nas nossas leveduras para home distilling, frasquinhos para 50, de 50 e 100 ml que a gente disponibiliza, a gente faz, deixa eu fixar um comentário aqui, a gente faz um tratamento integrado, por um lado, fornecendo minerais, tá? Macronutrientes, e por outro, fornecendo vitaminas e aminoácidos. De uma forma, então, todas as nossas leveduras que saem daqui da Smart Yeast vão com uma cápsulazinha de nutrientes que na hora de startar o processo, você abre essa cápsula, então já tem ali um reforço para a levedura crescer, tá? Aí sobre a questão do antibacteriano, o pessoal da Beer Plant perguntou aqui, qual a diferença entre esse produto, esse antibacteriano, BioOrange, que a gente mencionou, e a sulfitação com dióxido de enxofre? O SO2, o sulfito, né, é muito comum nas práticas de enologia. A sulfitagem, ela é um tratamento químico, tá? Você pode ver qualquer vinho que você toma por aí, ele contém sulfitos. O sulfito no vinho, ele tem duas propriedades, principalmente no vinho branco, as doses de sulfitagem têm que ser maiores. O dióxido de enxofre no vinho, ele tem um efeito antioxidante, correto? E um efeito antimicrobiano, antibacteriano, para controlar contaminantes. Então, no vinho, como é uma bebida fermentada, né, e não vai passar por nenhum outro processo, esse dióxido de enxofre ele tem que ser regularmente monitorado e corrigido. E ele é dependente do pH. Ele é efetivo a pHs mais baixos. Então, por isso que o pH do vinho nunca pode estar acima de 3,7 no processo de fermentação. Porque se ele estiver acima disso, o SO2 já não é muito eficiente, né? Agora, o antibacteriano que a gente vem falando, ele é só isso. Ele é um tratamento para impedir a proliferação de bactérias no processo. O pessoal também perguntou, Pardim, quanto tempo você deixa na sua dorna volante decantando antes de destilar? Eu deixo um dia. Um dia. Um dia. Pois esse é uma das questões, porque se você deixar pouquinho tempo, na verdade não vai ser eficiente. Não. Eu já fiz o teste. É pouco, já deixei com 3, 4 horas, decanta muito pouquinho. Então tem que ser um dia todo. Às vezes, quando eu estou fazendo muita produção, que uma fermentação começa a zerar atrás da outra, eu tenho uns tambores que eu vou armazenando vinho durante 2 dias, assim, e aí eu vou armazenando e depois eu consigo destilar ele ainda. E eu não percebi diferença também, não.
Então, você sabe que em cima dessa questão do tempo de decantação necessário, uma das coisas que a gente, aquele experimento que eu te falei, de usar bentonita para acelerar essa decantação, é justamente por conta disso, para você evitar de ter um tempo muito prolongado, que muitas vezes acontece o que? Essa decantação ela está exposta, está em climas muito quentes, e aí o efeito de oxidação pode ser muito intenso. Então, a ideia por trás desse tratamento é da gente usar a bentonita, acelerar esse processo de decantação e diminuir, minimizar o tempo de espera do vinho na dorna rolante para decantar. Né? É bom as pessoas entenderem que o meu processo é pequeno, tá? Cada alambicada eu destilo de 28 a 30 litros. Eu faço 3 vezes por semana. Então eu consigo ter um controle maior. Um alambique grande não consegue, às vezes, ter o controle que a gente tem, né? Então, às vezes o produtor que está ouvindo, está assistindo, vai querer quebrar a cabeça. Não, porque eu não consigo fazer isso ou aquilo. Mas o meu processo é diferente, é pequeno. Eu queria te perguntar da questão do caldo de cana, cara. A gente sempre usa 15 brix, 16 brix. E se eu usar 20 brix? O que vai acontecer? Então, na verdade, todo mundo fala aqueles padrões, né? Produção de cachaça, a fermentação de 28 a 32 graus, de 14 a 16 brix, só que na verdade isso não faz o menor sentido, né? Quer dizer o quê? Se você joga isso a 20 brix, quer dizer que você tem 20% de açúcar, Sim. Ou seja, de sólidos solúveis em suspensão. Você simplesmente está aumentando a condição de estresse. Quando a gente fala concentração de açúcar, quanto maior a concentração de açúcar, a gente está impondo um tipo de estresse que a gente chama de estresse osmótico para a célula de levedura. Então, quanto maior a concentração de açúcar, mais difícil vai ser para a levedura ter que lidar com aquele problema. Automaticamente, quanto maior a quantidade de açúcar, maior a quantidade de álcool esperada. Só que essa é a teoria. Você tem que ver se a sua levedura, se o seu fermento, ele vai estar apto a dar conta de consumir todo aquele açúcar, converter tudo em etanol, e aromas, e compostos aromáticos, compostos voláteis, e não sofrer, porque se ele sucumbir no final do processo, não adianta nada, você perdeu o fermento, pouca coisa adiantou. Né? Então, esse é um fator. Você tem que realmente, é uma das coisas que a gente seleciona em laboratório na hora de selecionar a levedura da casa. Ou seja, se ela aguenta concentrações maiores de açúcar e se ela aguenta a respectiva maior concentração de etanol, de álcool na mistura. Então, e a gente sabe justamente... o quê? E a gente sabe o quê? Esse estresse gerado pelo etanol depois, ele vai ser proporcional à temperatura, ou seja, a maiores temperaturas, o efeito tóxico do etanol para a célula vai ser maior. Então, justamente que eu ia te perguntar isso, lembrando lá atrás que nós falamos sobre criar um ambiente de estresse para a levedura e selecionando ela. Então, se eu começo a trabalhar com caldo de cana 20 brix, ela fermentou uma vez, daqui a pouco ela vai começar a cair, porque vai começar a acumular muito álcool, né? Eu posso estar selecionando uma levedura dali, sempre tentar fermentar ela com 20 brix. Então, quer dizer, eu vou selecionar a minha levedura tolerante a álcool, isso? Tolerante ao estresse osmótico e ao etanol, exatamente. Isso. E aí, eu aumento o número de lavagens durante o fermento, não? Você acha que se eu lavar essa questão das lavagens, desse manejo, eu acho que ela é essencial. Pelo menos uma vez por semana, você tem que fazer essa lavagem. Uma coisa importante quando você trabalha com maiores teores, fermentações de maior teor de açúcar e concomitantemente maior teor alcoólico. Você tem que evitar, depois de terminada a fermentação, diminuir o máximo possível o contato do seu fermento com esse vinho, com esse produto fermentado, para evitar que ela se intoxique demais. Ou seja, o mais rápido possível, você tira esse vinho, faz uma lavagem ligeira, uma lavagem rápida, só para tirar aquele excesso de etanol.
depois você espera dar aquela decantadinha, até o momento que você vai adicionar caldo fresco ali. Entendi. É o que eu tenho feito. Eu não testei ainda com 20 bricks. Mas agora eu vou começar a testar. Então, o pessoal aqui, tem o pessoal do grupo de Moonshine aí, o Juni Reis, mencionou aqui que na produção dele, de Moonshine, ele usa gelo durante a decantação na Dorna Volante, que acelera bastante a decantação. Sim, a forma mais objetiva, mais fácil da gente forçar a decantação da biomassa é com a diminuição da temperatura. É isso que se faz em cervejaria, na produção de vinho, é isso, é jogar a temperatura para baixo, por frio, você força uma decantação dessa biomassa. O que a gente sabe que isso não é uma realidade na produção de cachaça, né? Então, em grandes volumes, geralmente produção de cachaça são fermentações abertas, altas temperaturas. Então, a gente realmente precisa buscar outros métodos. Então, esse até foi um motivo que eu fui atrás dessa outra tecnologia, que é o uso da bentonita, que é um material inerte, que não vai adicionar nada na fermentação, no produto. E só que, claro, muito cuidado, porque ele não pode ser adicionado na dorna de fermentação, porque senão você vai estar forçando uma compactação do seu próprio fermento, do seu próprio pé de cuba, né? Essa questão da compactação, tá? A dorna vai proliferando, a levedura vai proliferando na dorna, vai aumentando o nível. Então, quer dizer, tem aquelas primeiras leveduras que ficam em cima e tem aquela que fica compactada embaixo. É o ideal a gente remover o fermento? Não? Olha, a cada nova alimentação... Isso. Pois é. Eu acho que não é ruim você fazer uma breve lavagem com água limpa para tirar aquela intoxicação pelo etanol. Depois você tira aquele excedente de água e alimenta. Porque nisso que acontece... Você homogeneizou um pouco, chacoalhou um pouco as células, tirou elas daquele estado, vamos dizer assim, muito formatado ali no fundo da dorna. Sim. E traz elas para um novo processo. Né? Essa questão da compactação do fermento, ela vai ter muito a ver também com uma característica da levedura, que é a floculação. Se a gente faz muitas fermentações seguidas, né, uma da outra... O que acontece, Pardim? A gente pode estar induzindo uma exageração na floculação da célula, que ela forma muitos cachos, e as células vão formando como se fosse um cacho de uva, né, agregada ali, e isso vai te levando a uma compactação e perda de superfície, né, superfície útil. Então, isso, ao longo do tempo, vai te gerando perda de rendimento e tudo mais, né? E, inclusive, isso tem a ver aqui com o que o pessoal do Beer Plant perguntou. Qual a vantagem de um teor alcoólico maior na fermentação? Agora, com essas demandas de Covid por produção de álcool, ou mesmo com características de produção mais sustentáveis, a gente vem trabalhando também em cima de seleção de leveduras aptas a fermentar em mostos mais concentrados, aí eu já falo até acima de 20 brix, e que tolerem altos teores alcoólicos. Cara, é super interessante isso, porque você gera uma economia de logística, você diminui a quantidade de água utilizada, você otimiza o seu processo de destilação, né, por tempo de exposição, e você otimiza o rendimento do teu produto final destilado. Tá? Então, é uma estratégia muito interessante você trabalhar com uma levedura que tolere maiores teores alcoólicos e que você, de fato, fermente com maiores teores alcoólicos. Porque você vai ter um destilado com maior teor alcoólico. Porém, como a gente não está falando de álcool combustível, então não é só essa característica que deve ser selecionada, mas também a impressão de aromas, né? E até, acho que antes de ontem, você me perguntou, Pardim, sobre aquela roda, né, aquele diagrama de sabores que nós fizemos especificamente para a cachaça branca. Sim. Essa questão de um diagrama de sabores específico para a cachaça branca foi algo que a gente viu que era uma necessidade justamente para aliar com as características de produção. Tá? Por quê?
Na produção, você precisa ter essa percepção, essa evolução dos aromas. Os aromas varietais, aromas primários, e os aromas fermentativos, secundários. O que a gente observa? Tem muita cachaça por aí que você só sente aquele aroma de cana pura. Então, uma das coisas que a gente quis evidenciar na formulação desse diagrama de sabores foi justamente isso. Não adianta você só na cachaça ter aromas varietais, ou seja, aromas primários. Você precisa ter esse leque de aromas fermentativos, esses aromas secundários. Então, essa roda de aromas que a gente fez, está disponível aí, depois eu deixo aí nas mídias para o pessoal, é justamente para a gente observar essa, inclusive ele tem uma orientação no sentido horário, no sentido de você ter primeiro os aromas primários, depois os aromas secundários. Tá? Então, essa era uma abordagem, porque se você tem aquela cachaça muito crua, quer dizer que a sua fermentação não evoluiu bem. Ou seja, você não teve uma boa conversão. E essa questão de conversão de compostos aromáticos durante a fermentação, ela tem a ver o quê? Com a temperatura, com a quantidade de fermento que está na dorna, com o tempo de fermentação, com a característica da cana, com a temperatura de fermentação, a dinâmica de fermentação e com o manejo que você fez do fermento. Né? Entendi. Em cervejaria é muito comum o pessoal falar em overpitch e downpitching. Quer dizer o quê? Uma sobredose de levedura e uma infradose de levedura. Tudo isso, tanto a mais quanto a menos, se ela está muita ou se ela está pouca, vai gerar defeitos. Se não forem defeitos, vai ser um produto fermentado pouco amadurecido, com pouca redondeza e finalização. Tá? Aproveitando que você falou também dos aromas da cachaça branca, né? Só os primários aí. Sim, é possível a gente adicionar nutrientes na fermentação que favoreça a levedura, ou até mesmo na água que a gente vai diluir o caldo ali, que vai favorecer a levedura e vai dar mais aromas para a cachaça? Olha, tudo vai influenciar, Pardim. Por exemplo, se você pega, você tem um caldo de cana que por determinadas condições climáticas, de solo, o que quer que seja, está pobre em nutriente, o que acontece? Você vai ter uma levedura deficitária para trabalhar. Uhum. E isso vai gerar uma fermentação não tão boa ou muito ruim. Tá? Por isso que a gente fala que é interessante você sim fazer uma suplementaçãozinha, sim trabalhar de uma forma integrada, mas claro, não tem uma receita padrão para isso. Cada processo precisa ser olhado na individualidade. A mesma coisa antibacteriano. Um tratamento, um manejo, você desintoxicar as células de levedura. Então, imagina, cara, é a mesma coisa que você ter um operário na fábrica trabalhando embriagado, trabalhando com sono o tempo todo. Ele não vai render, cara. Não. Com é a mesma coisa. Então a gente precisa criar essas condições para que ele esteja operando dentro de uma situação melhor. Até o pessoal do Beer Planet perguntou aqui, não seria melhor trabalhar no projeto de um destilador, né? Ou seja, colocar mais um prato? Perfeito, você trabalhar no projeto do destilador, só que a destilação é um processo muito mais controlado do que a fermentação. E a destilação, de fato, ela só vai depurar aquilo que foi formado na fermentação. Então é muito interessante o que você falou, Pardinho, até queria mencionar brevemente aqui, que já está dando o nosso tempo. Você modulou a própria destilação em função da fermentação, naquela Pardinho 50. Por Sim. que isso? Qual foi a por trás? Foi a minha percepção, né? Eu falei assim, cara, é igual quando você toma um vinho que você fala assim, puta, esse vinho combina com essa carne, né? Não sei, você conhece vinho. Então, quando eu comecei a olhar assim aquela cachaça, eu falei, nossa, ela combina com aquele tipo de fermento. Esse vinho combina com aquela destilação. E aí foi assim. É igual agora, eu tava destilando agora, tá destilando o CA11 agora.
E eu falei assim, não, eu vou abrir o deflagmador. Que aí se você tem uma cachaça neutra, mais neutra. Igual o rapaz falou aquela Isso, hora, o rapaz acabou de comentar aí, né, sobre o equipamento, porque não coloca mais prato. isso. Se a gente colocar mais prato, vai dar mais neutralidade para a cachaça, vai perder aroma, né? Exato. Então, Sim, assim, você vai peneirar muito mais, né? Vai peneirar e muito mais. E muitas vezes não é interessante, muitas vezes depende muito, é por isso que eu sempre falo, que produto você quer fazer e para quem você quer fazer. Você quer uma sim, cachaça surpreendente em aromas, frutado, ou você quer uma cachaça mais neutra. Então você tanto vai fazer o design da fermentação, quanto vai fazer o design, a modulação da destilação. Até o pessoal aqui da Imperfeita Harmonia me corrigiu. Under pitch, desculpa, é verdade, eu falei down pitch, porque a palavra me fugiu na hora. Mas é o under pitch quando está muito baixo e o over pitch quando está muito alta a concentração de células em relação ao fermentado. Mas acho que você tocou nesse ponto. Acho que tudo é você observar, conhecer a sua fermentação, saber a evolução dela, se você quer manter um padrão, e muitas vezes trabalhar com uma questão, como você me chegou a me comentar na época que você usou a nossa levedura no teu processo, eu nem sabia que era ela nessa Pardin 50, fiquei feliz de saber agora. E, e essa fermentação deu cachaças completamente com perfis aromáticos distintos. Então, a partir dessa percepção sensorial, você ainda modulou a destilação e conseguiu um blend de brancas. sim. Pouca gente fala em blend de brancas, mas eu acho que é plenamente possível. Cara, assim, ó, o lema da Pardim é Pardim Criações. Os outros destilam, engarrafam coração. A Pardim engarrafa coração, emoção e paixão. Ou Então, agora, pronto, proposta de valor. então assim, a minha ideia é ter vários tanques de inox com várias brancas separadas. E aí você monta o seu blend de brancas, né? O fermento caipira com aquele outro, com aquela levedura, com aquela outra. Deflagmador ligado, desligado, ligou no meio, não, sabe? Tem Perfeito. vários tipos de destilações. Então, essa é a minha Fantástico. ideia. E, Maravilha. e depois você imagina assim: eu vou destilar uma cachaça que eu quero envelhecer. E aí eu vou falar, eu vou abrir o deflagmador. Tá, eu quero um pouco com deflagmador fechada. Então, quando você trabalha com deflagmador fechado, você tem uma característica na cachaça de açúcar queimado. Tá. Né? Então é legal você blendar uma branca que é mais neutra com aquilo. Que é aquela que é o açúcar Perfeito. queimado. A mais herbal com a menos herbal. Cara, e assim, uma característica que eu ia te falar, da que eu destilei hoje, tá muito Uhum. refrescante. Tá muito refrescante. Parece que você chupou uma bala de menta. Sério, cara? Então a Sério. gente tem aromas herbáceos aí despontando no primeiro plano. Tem. É cana, grama e na boca, gela a boca. Bacana. E Nossa, fantástico. Vamos continuar conversando e pescar essa levedura pardinha aí, certo, Pardinho? vamos, uma super levedura. Não, olha só, vem novidade aí pela frente. Ô, Tá, Pardinho, eu queria te fala. perguntar, tá acabando o tempo, né? Sobre Vamos encerrar nosso tempo aqui. sobre o nutriente que você vende, como que eu uso ele? Tá, depois a gente conversa sobre isso, eu posso estar disponibilizando essa Ah, informação, mas tem uma forma integrada de a gente trabalhar, de uma forma inteligente, vendo direitinho no processo, ou seja, dando uma dose certa, sem exageros, mas tem assunto para frente, aí a gente continua destrinchando o assunto, tá legal? beleza. Padim, valeu pelo papo, pessoal. O vídeo vai estar sendo disponibilizado depois no Facebook, YouTube, vai estar aqui disponível para o pessoal assistir. E depois, qualquer hora, a gente continua conversando, Padim. Legal, meu amigo? Vou despachar o seu fermento amanhã, tá bom? Estamos recebendo aí. Tá, Abraço tchau. para todos. Feliz Dia das Mães aí para todas as mulheres, para todas as mães da cachaça. Uma boa semana e vamos em frente, que tem muito desafio pela frente. É isso aí. Tchau, tchau. Um grande abraço.